cópia do pronunciamento. Presidente Dário Berger, 4% é o índice de aprovação do presidente da República nesse momento nas pesquisas divulgadas nas redes nacionais. 4%. É de se perguntar, diante de tanta rejeição, por que o governo Temer confronta a totalidade da opinião pública brasileira ao insistir em uma reforma da Previdência absolutamente impopular, sem qualquer evidência e eficácia financeira para socorrer os combalidos cofres públicos. A resposta fica cada vez mais óbvia. A reforma previdenciária pretende tão simplesmente abrir espaço para a previdência privada com a degradação e o esfacelamento da previdência pública. Por isso, o governo Temer e sua base no Congresso arrostam todo esse desgaste. O argumento central para a reforma refere-se à situação financeira da Seguridade Social. O governo Temer sustenta que a Seguridade está quebrada ou que vai quebrar em futuro próximo. Parlamentares da Câmara e do Senado, que não estão muito familiarizados com discussões pormenorizadas a respeito de finanças públicas, e não obstante, acompanham os debates com boa fé, compram a ideia da quebra da Previdência como algo inevitável caso não haja reforma. Bem, examinamos esta situação por um ângulo mais abrangente e sem paixão. Apenas a verdade. O equilíbrio previdenciário depende de receita e de despesa. Se houver aumento exagerado da despesa ou queda exagerada da receita, haverá déficit. Não há dúvida alguma disso. Há dois caminhos para reverter o déficit: pelo aumento da receita ou pela redução da despesa. O governo Temer está optando pelo corte da despesa, uma alternativa suicida. Ao reduzir despesa, o governo está fazendo o oposto de uma política keynesiana, voltada para o estímulo da demanda mediante gastos públicos. O equilíbrio dinâmico da Previdência ou da Seguridade Social, em sentido amplo, depende fundamentalmente da ampliação dos gastos públicos de uma maneira geral. Isto porque o gasto público, financiado por déficit público, ao incrementar a demanda agregada, estimula o investimento. E o investimento estimula o emprego. E o aumento do emprego retroalimenta a demanda, o investimento, o emprego e, finalmente, a receita tributária. Com isso, o déficit público desaparece e, com ele, o déficit previdenciário por via de consequência. Muita gente de boa fé tem medo dos efeitos do déficit público como financiador da retomada do investimento. Fala-se que a dívida pública perderá credibilidade ou que haverá inflação. Isso é um equívoco, presidente Dário. Só se propõe déficit quando a economia está em recessão ou em contração, como hoje. Não pode haver inflação quando a demanda está reprimida. É impossível isso. E é justamente o que acontece agora com a economia brasileira. A inflação vem caindo por força de 2 anos seguidos de contração, que provavelmente se estenderá por este ano. Adotar austeridade para uma economia em contração é um recurso ideológico infame, rigorosamente infame. Porque
A austeridade recai principalmente sobre os pobres, na forma de redução de salários, de renda e de serviços públicos. Muitos países europeus estão passando por esse processo, com consequências desastrosas. Entretanto, Portugal, escapando da regra, mandou a austeridade às favas e implementou uma política keynesiana com grande sucesso. Quer dizer, enquanto a ortodoxa Grécia afunda-se sob as ordens da Alemanha, em Portugal o PIB cresce há 3 anos, assim como cresce o emprego. Nos tempos áureos da social-democracia europeia, chamados de Era de Ouro do capitalismo, o paradigma básico da economia era o keynesianismo. Em épocas de crise, gastos previdenciários eram vistos como solução, não como problema. Dava-se aos gastos sociais o nome de estabilizadores automáticos, ou seja, mecanismos para a retomada da economia mediante gastos públicos. Foi a prevalência, nos últimos 30 anos, da ideologia neoliberal, no contexto da globalização financeira, que destruiu essas políticas. As consequências, como todos sabem, têm sido dramáticas em termos de estagnação econômica e alta de desemprego. Na Espanha, por exemplo, o desemprego atinge a 1/4 da população. E para esta tragédia estamos sendo arrastados pelo governo Temer. Ele quer cortar gastos públicos quando são necessários maiores gastos públicos, mesmo que inicialmente deficitários. Sim, porque havendo crescimento puxado pela demanda pública, logo a receita tributária aumentará, reduzindo ou eliminando o déficit. Ressalte-se, contudo, que não se trata de qualquer déficit. Déficits orçamentários direcionados para os pagamentos exorbitantes dos juros da dívida pública, cerca de 550 bilhões este ano, são consumidos pela voragem financeira e enterrados na própria dívida sem qualquer efeito na demanda global. Na verdade, esses déficits do governo Temer são estéreis do ponto de vista do crescimento econômico. Não financiam nada pelo lado do investimento e nada compram, exceto mais juros do lado da demanda. Senhoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, espectadores da TV Senado, eu gostaria que o senador Cristóvão estivesse aqui no plenário. Dirijo-me, mesmo na ausência, a Sua Excelência, o senador Cristóvão, que tem questionado críticas à política em curso por aparentemente não apresentarem soluções para ela. A alternativa está aí, senador Dário. Às nossas vistas, sem necessidade de impor maiores sacrifícios ao povo e de desestruturar a Previdência e as políticas sociais. Basta seguir o caminho do New Deal para reverter a Grande Depressão dos anos 30, ou o caminho do novo plano alemão de Armanschach, na Alemanha, na mesma época. Melhores salários, mais gastos em infraestrutura, investimentos, sim, mesmo que provisoriamente deficitários. O resto é o fracasso de sempre, menos para o sistema financeiro, é claro. Eu espero que amanhã o Brasil mostre que tem vida democrática e inteligência. Aqui, da tribuna do Senado, peço apoio à paralisação para dizer ao capital financeiro que nos governa, a esses políticos que racionalmente estão acabando com a legislação trabalhista, que o Brasil não aceita isso e que nós queremos, sim, eleições gerais
para o Congresso Nacional e para a Presidência da República, para que o povo brasileiro retome os destinos da nação. Obrigado, presidente. Era o pronunciamento que eu queria fazer essa tarde. Para Brasil, para amanhã, para com força, para de verdade. Vamos dizer não a essa política rigorosamente estúpida e irracional, comandada pelos interesses do capital financeiro e não pelos interesses do povo brasileiro. Bem, cumprimentos a Vossa Excelência, senador Roberto Requião, a quem tenho profundo respeito e, mais do que respeito, admiração. É um dos senadores mais atuantes e destacados do Senado Federal. Eu quero só acrescentar a Vossa Excelência, já que nós estamos... Essa casa é uma casa do debate e da discussão, pedir licença para a senadora Regina Souza, que é bem rapidinho, para dizer a Vossa Excelência que, de todos os pontos que Vossa Excelência aborda, me chama a atenção, eu não posso destacar todos, porque imagina o meu tamanho para destacar um discurso de Vossa Excelência, mas eu gostaria de destacar a questão dos juros, que os juros elevados, eu sempre entendi, ou sempre disseram, que é o remédio amargo para conter a inflação. Bem, a inflação, ela acontece, senador Requião, Vossa Excelência que já foi governador, Vossa Excelência que orgulha os paranaenses, Vossa Excelência sabe muito melhor do que eu de que a inflação se dá exatamente pelo excesso de consumo. E daí o cidadão vai consumindo, o cidadão da prateleira lá aumenta o preço porque tem consumo, tem renda, tem dinheiro e etc. e tal. Mas não é o caso que acontece no Brasil hoje. Ninguém está consumindo absolutamente nada, né? Nós estamos numa recessão de 2 e 3 anos, vamos para o 4º ano, numa recessão jamais vista na história do Brasil. E os juros permanecem altos. Está certo que baixaram os juros, mas baixaram os juros referente à inflação, porque o juro real continua praticamente o mesmo valor. Maior, presidente Dario. A inflação tem tido uma queda brutal pela retração do consumo e a recessão, mas os juros não têm sido reduzidos na mesma proporção da inflação. Os juros estão aumentando e os bancos estão lucrando mais enquanto a economia está se estiolando. E aí, Vossa Excelência, é só nós pegarmos, senador Requião, a execução orçamentária do Brasil de 2015, de 2016, e não precisa ser economista, não precisa ser matemático, para nós observarmos a olhos vistos, nus, de onde estão efetivamente os problemas do Brasil. Uma vez que, como Vossa Excelência falou, só de juros nós pagamos ano passado... 550 bilhões esse ano. Mais a rolagem da dívida deu quase 1 trilhão de reais desembolsados para pagamento dos juros e pagamento da rolagem da dívida. E esse valor é um valor que, por si só, nós nem conseguimos dimensionar o tamanho. Sabemos que é muito grande, mas não sabemos dimensionar o tamanho. Entretanto, se nós compararmos com outras atividades do governo, como saúde e educação, por exemplo, nós vamos chegar à conclusão do absurdo que nós estamos vivendo. Veja bem, pagamos quase 1 trilhão, acho que 940 milhões, se eu não me engano, aproximadamente, de juros e serviços da dívida, enquanto investimos em saúde, o ano passado, cerca de 10% desse valor. 90 bilhões de reais ou 100 bilhões de reais, os números eu não tenho de cabeça exatamente. Como é que um país pode sobreviver pagando juros 10 vezes mais do que se investe em saúde ou se investe em educação? Não tem como, na minha opinião não tem como. E o que é pior, os juros altos, eles inibem, dificultam a obtenção do crédito. E sem crédito, Vossa Excelência sabe muito bem que não há investimento. Paralisa a economia. Paralisa a economia. Sem investimento, não há produção, paralisa a economia. Sem produção,
não há consumo. Sem consumo, não temos impostos. E sem impostos, o que aconteceu com o Brasil? Os estados, os municípios e a União, a falência. Estão insolventes, estão com déficit extraordinário, um rombo nas contas públicas, que se nós retomarmos a produção, se nós retomarmos a atividade econômica, nós resolvemos praticamente todos os problemas. Aumenta os impostos, aumenta os contribuintes da Previdência e vai de encontro ao pronunciamento que Vossa Excelência fez. Então, você restabelece o círculo virtuoso do crescimento econômico. Então, parabéns a Vossa Excelência. Portanto, senador, vamos parar esse Brasil amanhã e dizer que não concordamos com esta política absurda que só serve ao mercado financeiro e à concentração de renda no Brasil.